E aí, vamos estudar a lição? Super domingo em nome de Jesus, e estamos aqui focados no nosso desenvolvimento espiritual. Afinal de contas, a nossa proposta é alimentar a natureza espiritual, enquanto a natureza carnal vai se atrofiando cada vez mais pela ação do Espírito Santo. Na lição de hoje, nós vamos identificar a espiral descendente do pecado. Resumindo esse texto que aparece, essa declaração, esse título que aparentemente parece assim, eita, o que será que é isso? Na verdade é fácil de entender, tomando em proposição uma comparação de dois textos. Exatamente, o primeiro texto, Efésios 4, do verso 17 até o 32, aí você compara com Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao 17, e é impressionante como os dois textos estão falando sobre o mesmo assunto, a nossa necessidade de nos revestirmos da nova natureza proposta pela ação do Espírito Santo em nossa vida. E esta nova natureza, ela é facilmente identificada pelos frutos, por aquilo que acontece como consequência de verificarmos a ação do Espírito na nossa vida. Se o Espírito de Deus está agindo em mim mediante a permissão que eu dei, algumas coisas acontecerão no meu jeito de comer, no meu jeito de beber, no meu jeito de vestir, no meu jeito de falar, no trato com as pessoas. Ei, a forma como eu trato as pessoas, a forma como eu bebo, como eu como, como eu falo, não vai me salvar, mas vai demonstrar que a salvação está acontecendo em mim, que eu estou sendo salvo por Cristo. Afinal de contas, a Mateus capítulo 7, verso 20, claramente define: pelos frutos conhecereis. Ou seja, você é salvo por Cristo, a ação do Espírito no seu coração é uma realidade e algumas coisas começam a mudar. Teu jeito de falar, teu jeito de vestir, teu jeito de tratar as pessoas, porque isto é o reflexo natural da presença de Jesus na sua vida. E ao olhar para a igreja de Éfeso, Paulo percebe um grande desafio, percebe que há a evidência de uma vaidade na membresia, e isso, obviamente, impede a ação do Espírito. Se você olhar, por exemplo, o capítulo 4, no verso 17 e no verso 18, você vai perceber uma triste realidade. Paulo dizendo assim: na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede. Em outras palavras, Deus tem uma vida para conceder para mim e para você. Ficamos na vaidade dos nossos pensamentos, fazendo as nossas próprias escolhas e não acatando aquelas que Deus nos propõe, achando que as nossas escolhas nos conduzem pelo melhor caminho, como se Deus não soubesse o que está propondo para a minha vida e para a sua vida. Então, escolhemos os nossos próprios caminhos, construímos a satisfação dos nossos próprios desejos, ignorando a orientação divina, e o resultado é que esta vaidade que leva à satisfação do nosso próprio orgulho traz-nos uma situação incomum. Ficamos então impedindo a ação do Espírito Santo em nossa vida. E Paulo vai um pouco mais adiante. Ele chega no versículo 18 e 19 do capítulo 4 de Éfeso e diz assim, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração, tornando-se insensíveis. Ou seja, essa rejeição por conta da vaidade, essa rejeição da voz do Espírito está nos tornando pessoas insensíveis. Vaidade que nos transforma em pessoas insensíveis à voz de Deus. Então, gente, conclusão, é hora de baixar essa nossa vaidade, baixar essa bola, descer desse pódio, descer desse salto alto, parar de andar com esse narizinho empenado e se encurvar diante da orientação do Espírito, porque nós estamos construindo uma estrada de perdição para cada um de nós, uma vez que estamos alimentando a vaidade, alimentando a velha natureza e não permitindo que Deus esteja agindo em nossa vida. Preocupemos-nos com isso
e nos posicionemos do jeito certo, submissos à voz do Espírito que diz: este é o caminho, andai por ele. E à medida que o Espírito Santo ganhar o espaço do nosso coração, transformando a nossa vida, então nós vamos nos revestir desta nova natureza proposta pelo Espírito, dessa nova identidade, e os frutos virão como consequência disso. Vamos orar? Pai querido, que nossa vaidade vá parar na lata do lixo e que a soberana vontade do Teu Espírito seja prevalecente em nossa vida. Nós permitimos acesso total ao nosso coração do Senhor, em nome de Jesus. Amém.